conversar com o doutor Eduardo agora. Infelizmente, assuntos também complicados. A gente tá sempre aqui falando de coisa meio difícil, né, doutor Eduardo? Mas tem que ser falado, fazer o quê, né? Lógico, temos que enfrentar, né? Bom dia. Problemas existem para serem enfrentados, né, de frente. A gente precisa falar sobre isso, não dá para colocar sujeira embaixo do tapete. Mesmo porque, como eu acabei de comentar, menos de 6 meses aí para a Copa do Mundo começar. E a gente dá mais um vexame em nível mundial. E um vexame que poderia ter sido evitado, a gente sabe disso, né? Afinal de contas, a polícia estava do lado de fora. E aí fica essa briga besta, esse empurra-empurra para ver quem é que devia ter feito a segurança dos torcedores, né, doutor Eduardo? Que coisa sem propósito. A preocupação deles me parece que é outra, né? E não necessariamente fazer a segurança. Teve até um questionamento se o Brasil estaria preparado para realizar a Copa do Mundo. Evidentemente que não está preparado. E evidentemente que esse questionamento é justificável, né? A gente vai ficar ofendido com isso? Claro que não. Nunca esteve preparado. Aliás, nós vimos no decorrer do final do ano passado, no decorrer deste ano, né, as coisas acontecerem. Nada, absolutamente nada a ser feito pelos órgãos governamentais. Então, é evidentemente que o Brasil não está preparado nem para a Copa do Mundo, nem para as Olimpíadas. O Brasil não está preparado para nenhum grande evento. Essa que é a grande verdade, né? É dura nós falarmos isso, mas é a pura realidade. Não adianta só construir estádio, né, doutor? Se você for analisar, todo mundo diz, o Brasil é o país do futebol, sim, da anarquia do futebol. É o país do carnaval, sim, da bagunça do carnaval, né? É o país do crime, né? Porque hoje a única coisa que se fala é crime para tudo quanto é lado, né? É o crime de um dos países mais corruptos do planeta, onde se desvia verba pública e se mata em cadeia. Então, eu diria que nós não temos muito o que comemorar. Eu acho que nós vamos fechar um ano no déficit, ou seja, um ano realmente devendo muita satisfação para a sociedade, eu diria que o ano de 2014 vai ser um ano emblemático, vai ser um ano extremamente complicado. Dos 12 meses, nós temos só 7 meses de produção que o país vai produzir, né? Isso obviamente, trabalhando já os 12 meses já é difícil, você imagina trabalhando só 7 meses. Né? E aí nós temos essa questão do futebol, ou seja, que não termina nunca. Né? Se você sai de Brasília, há alguns dias atrás, numa confusão, extremamente, aonde se tem tentativa de homicídio, não é lesão corporal coisíssima nenhuma, são tentativa de homicídio pelas imagens que nós pudemos observar. E pelos gritos também das pessoas que estavam em volta. Muita gente gritando mata, mata, segundo que os depoimentos de quem estava ali perto, diz que se ouvia isso. Enquanto a pessoa estava sendo chutada ali no chão, tinha gente em volta gritando para que a pessoa estivesse no chão, fosse morta. Que loucura isso. Aí você pega as cenas e começa a analisar as cenas agora de Joinville, né, do jogo Atlético e Vasco. Aí você vê as mesmas pessoas, as mesmas figurinhas carimbadas que brigaram em Brasília, são as mesmas que brigaram em Joinville. Ou seja, foram fotografadas. E mais, são as pessoas que estão envolvidas diretamente no clube. E aí não estão presas por falta de provas. Hoje aparece uma foto onde um tal de Bruno Fetti, que é justamente o líder lá do Vasco, né, da torcida do Vasco, ou seja, em outubro teve lá no vestiário cobrando atitude dos jogadores em função do jogo que foi feito. E aí você vê agora, nessas imagens recentes, eles estavam envolvidos diretamente na confusão, né? Ou seja, e nessa questão do mata-mata, tanto é verdade que aqueles que foram detidos vão ser denunciados por tentativa de homicídio. E não pode ser diferente. Claro, não deve. Pelas imagens, não pode ser diferente. A única vontade que a pessoa tinha ali não é de lesionar, é de efetivamente liquidar a outra pessoa. Né? Porque a partir do momento que a pessoa está desmaiada no chão, continua levando chute, paulada, né? Eles estavam com barra de ferro batendo ali em um dos torcedores. Regiane, o que nós podemos perceber nessa situação toda é que a sociedade está muito doente, né? A sociedade está muito mal, né? Eu acho que... E não adianta você pensar, é esse ou aquele. Eu diria de uma forma geral, porque a partir do momento que você pega essas cenas que nós tivemos aí a oportunidade de ver na véspera de uma Copa do Mundo, aí você pega a classe
política desse país, roubando e continuando, mesmo as pessoas sendo presas, né, depois de muitos anos, continuam praticando os ilícitos, desviando dinheiro público, como nós temos visto. O Laerte mesmo, hoje os jornais apresentaram uma relação de empresas envolvidas diretamente nas falcatruas. Né? Aí você pega, por exemplo, um ex-vereador de Curitiba, que é o tal de Juliano Borghetti, que é do Partido Progressista, que é importante falar, cargo de superintendente da ECO do Paraná, empresa subordinada à Secretaria Estadual de Turismo do Paraná. Foi uma pessoa que fez um projeto que obrigava o cadastramento de torcedores na Copa de Guerra. Onde é que ele estava? Flagrado também nas imagens, na confusão. Aí ele disse: estou arrependido, mas eu não fiz nada. Ué, se não fez nada, não tem que se arrepender de absolutamente nada. Ué, se não fez nada, do que não faz agora. É óbvio. Então, você vê essas situações. Então, eu diria que a sociedade está muito doente. E sabe o que é o pior? É que isso não vai mudar. E não vai mudar por quê? Porque esses caras que estão roubando, que estão fraudando INSS, etc, eles não estão preocupados com isso, com essa discussão que a gente está tendo aqui, falando sobre os caras lá que estão se matando no campo. Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com o próprio bolso. Quem manda prender, quem manda soltar, não está preocupado com isso. Então, por isso que não vai mudar. E a única conclusão que nós chegamos, e o que prevalece hoje, é o egoísmo. As pessoas estão preocupadas, como você mesmo disse agora, ou seja, as pessoas estão preocupadas com si próprio, ou seja, não estão preocupados com aquilo que está acontecendo. E nós verificamos isso e constatamos isso no dia a dia, na própria sociedade. Hoje você vê a classe política roubando, aí você pega a classe alta, classe média, por exemplo, parando em fila dupla, né, e não respeitando quem está no trânsito esperando para ir no seu restaurante, passando no valet. Aí você pega o motoqueiro sentando o pé no retrovisor. Aí você pega o pobre que mora na favela jogando lixo e criando mais insegurança ambiental, ou seja... Enchente para eles mesmos, exatamente, quando chover. Então você pega todas as classes sociais, sem excluir nenhuma, de A a Z, todas elas estão doentes. Todas elas estão na UTI. E aí, nós chegamos a essa conclusão que você acabou de falar, ou seja, de dizer, nós não temos perspectiva de melhora. Nós não temos perspectiva de que efetivamente vamos ter um futuro que possamos conviver pacificamente, porque é o que a sociedade não tem demonstrado, ninguém tem ajudado. E aí a gente reclama dos políticos, os políticos roubam. Sim, roubam e vão continuar roubando. Por quê? Porque na verdade ninguém respeita ninguém. Ninguém respeita ninguém. Eu estou dizendo isso dentro de casa, na família, fora da família, na sociedade, em qualquer ambiente, né? Hoje você não sabe nem com quem você está dormindo, essa que é a grande verdade, porque as pessoas Eu estava comentando isso com o Laerte, foi essa semana ainda. A impressão que dá, com tudo que está acontecendo, é que vai acontecer como aquelas sociedades que entram em colapso, sabe? Depois de um tempo, tanta coisa ruim acontecendo, de repente a sociedade entra em colapso, acaba tudo e de repente todo mundo olha para o lado e fala: nossa, acho que a gente vai ter que começar do zero. Acho que vai ser o único jeito, né? O que eu percebo é que as pessoas fingem que estão recebendo alguma coisa e elas estão fingindo que elas estão fazendo um bem para a sociedade. E na verdade é a hipocrisia, né? E é o que você falou. Ou seja, a hipocrisia de uma sociedade. É o colapso de uma sociedade. Eu diria que não é que vai. Já estamos vivendo um colapso social. Nós já estamos vivendo essa hipocrisia e não é de hoje. Isso já nós estamos vivendo de décadas. É verdade. Né? Isso mais de... Você quer coisa mais deprimente do que essa foto, juntando todos os ex-presidentes e a presidente indo para o Mandela. Aliás, o Mandela está todo mundo dizendo, mas ninguém sabe quem que realmente foi o Mandela. Ou seja, a história do Mandela pós o apartheid, como presidente, ele foi um líder africano importante para o mundo, mas ele foi uma pessoa também difícil, uma pessoa extremamente emblemática lá atrás, né? É óbvio que tem a sua história, né, antes e depois do apartheid. É óbvio que cada momento, cada período conta o que ele você mesmo representou. disse, né, que ele não era santo. E óbvio que ele nunca foi santo, né? Na verdade, é óbvio que ele se colocou à frente de uma sociedade
para poder lutar. Mas é óbvio que as pessoas hoje é um momento de comoção, é um momento importante, né, de um líder mundial, que é uma pessoa que fez história, mas efetivamente a hipocrisia está exatamente nessa foto que está aí. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Né? Isso é hipocrisia, porque não tem nada mais lastimável do que uma foto dessa. Era melhor cada um se encontrar lá, entendeu? Mas não precisava dar um tapa na sociedade, tinha um tapa na cara da sociedade. Né? Isso na verdade, é dizer, olha, sociedade, tá vendo como vocês são todos idiotas, imbecis? Eu concordo tanto com você. Mas é isso, essa é a verdade. Às vezes, Eduardo, você também, nós também fazemos parte dessa hipocrisia, porque nós estamos aqui falando sempre a mesma coisa. E nada muda. E nada muda. Triste, ou seja, então essa que é a situação. Nós estamos Você também queria ter uma mosquinha para estar lá nesse avião, saber o que eles estavam conversando? Na verdade, ou se não era melhor não, porque não embrulhar o estômago, como eu acho? Eu não queria ser a mosquinha, não. Aliás, eu não queria participar de absolutamente. Aliás, eu não queria ter o privilégio de ter visto essa foto. Né? O desprazer, no caso. O desprazer de ter visto essa foto. Tá certo. Eu vou dar um recado e na volta eu queria que o senhor comentasse pra gente qual foi a repercussão internacional. Inclusive, a gente já falou sobre isso aqui, mas como é que o mundo está vendo isso? Se ficou um medo maior agora, até dos turistas que já garantiram o seu ticket para vir para cá, né, para assistir aos Jogos da Copa do Mundo. Como é que as pessoas estão vendo esse momento agora? Vamos sim, tá bom? Falar. Até já. Vamos comentar agora com o doutor Eduardo. Como é que o mundo viu essa notícia, né? Poxa vida, afinal de contas tem muita gente vindo para cá. Copa do Mundo, né? Em todos os, praticamente em vários estados brasileiros, principais capitais. E aí, o turista comprou seu ingresso, tá achando que tá vindo aqui para uma grande festa e de repente pode se deparar com uma situação como essa. Existe uma garantia de segurança? Como é que vai ser trabalhada essa imagem agora para que as pessoas percam essa má impressão? Os jornais ingleses há algumas semanas já vêm noticiando a fragilidade na segurança no Brasil e vem inclusive alertando os ingleses, aqueles que têm pretensão de vir para o Brasil. Meu Deus. Né? Então, o que isso na verdade, você passa o cheque, né? Ou seja, você assina o recibo dizendo realmente isso aqui tá uma porcaria, né? Atestado, isso aqui realmente tá uma baderna, isso aqui na verdade não funciona. A perspectiva de segurança nós sabemos qual vai ser, ou seja, vai ser aquela coisa, eu finjo que faço, o outro finge que recebe e vamos tentar, quem sabe nós damos sorte. Eu acho que nós estamos mais nós estamos mais torcendo para que a sorte prevaleça do que efetivamente a segurança aconteça. Você viu que deu até uma rima, né? Então, eficiência humana, tem que contar com a sorte mesmo. É exatamente isso. Então nós temos aqui, não estou falando só de São Paulo, estou falando do Brasil inteiro, né? O São Paulo está ruim, outros estados também não estão diferentes. Então eu diria que o turista vai ter que tomar muitas precauções. E não é só dentro do estádio, fora do estádio, para não ser assaltado, para não ser... E, lamentavelmente, eu sou obrigado a falar isso, porque vou falar o quê? O contrário? Vou dizer, olha, isso aqui é um mar de rosa, não vai acontecer nada. Infelizmente. Ao contrário, vão ter que se precaver, vão ter que tomar cuidado, né? Vão ter que tomar cuidado para viajar, porque hoje nós sabemos que as estradas estão completamente complicadas. Exatamente nesse assunto que eu ia entrar agora. Quer dizer, o canadense foi morto na rodovia Anchieta no final de semana. Quer dizer, o turista vai vir para cá, vai querer conhecer o litoral ou as cidades ao redor do lugar onde ele vai assistir ao jogo e também não tem a segurança para poder fazer turismo. E posso dizer para você, ali aquela estrada Piaçaguera, aquele pedaço todo ali que Cônego faz... Domênico Rangoni? Isso, até o Guarujá, Praia Grande. Já várias pessoas morreram ali na saída do Guarujá, várias pessoas. Na entrada da cidade também. Na entrada da cidade, ou seja, quando a pessoa sai ou quando a pessoa entra, eles colocam exatamente, ao invés de colocar a câmera para poder monitorar, eles colocam, na verdade, radares para a pessoa diminuir a velocidade. E ajudar o bandido a chegar em você. Ajudar o bandido a fazer a abordagem. O que isso é uma estupidez dos órgãos públicos. A gente quer passar correndo e não pode, né? Não é possível que esse secretário de Segurança Pública, esse tal de Grela, não é possível que o cara não veja isso. Não é possível que esse imbecil desse secretário não consiga enxergar que se colocar um radar naquele ponto vai ajudar o ladrão a roubar, a matar.
Não é possível. Ele não deve passar por ali com a família dele, né? E se passa, deve estar com carro blindado. Mas tem que ter responsabilidade. Né? Esse Ministério Público ele faz de conta, porque esse Ministério Público do Estado de São Paulo faz de conta, trabalha com imprensa, acha que pode usar as pessoas, não faz absolutamente nada, entendeu? Esse Ministério Público, essa Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, esse governador que não serve para absolutamente, espero que ele não seja reeleito, espero, porque meu voto ele não tem, entendeu? Então eu acho isso um absurdo que as pessoas não conseguem enxergar. E eu que trabalho a vida toda, 22 anos, atuando na área de homicídio, eu vejo que efetivamente qual é o ponto frágil. Será que eles não conseguem enxergar possível, né? O ponto frágil? Quantas mais pessoas vão ter que morrer? Mais 50 mil em 2014? Ou seja, é isso que eu não consigo enxergar. E o votante, ou seja, o cidadão não consegue enxergar isso. Ele não consegue ver essas coisas. Não tem que votar. Anula o voto, faça qualquer coisa. Faça um boicote, é óbvio. As pessoas têm que voltar para as ruas, tem que continuar esse manifesto, tem que pressionar, tem que derrubar essas pessoas que estão aí há não sei quantos anos, há décadas, e não fazem absolutamente nada. Então, é óbvio que não dá para aceitar esse tipo de coisa, Regiane. Não dá para aceitar. Eu não engulo isso. É verdade. Né? Eu comentei do turista canadense, mas teve mais uma morte também. Eu comentei justamente do canadense, porque também foi um outro fato que teve uma repercussão em nível mundial, né? O mundo inteiro comentou disso também, é claro. Mas tivemos uma outra morte de um brasileiro, também um cidadão, que também estava indo para a praia para alugar uma casa, para passar o final do ano com a família, ele estava indo conhecer o local e tudo mais, e também foi abordado, jogaram uma pedra na estrada, ele foi obrigado a parar, porque o carro dele foi danificado, ele teve que parar, foi abordado e foi morto também, quer dizer, no mesmo final de semana, praticamente ali no mesmo trecho. E nesse mesmo lugar, se eu não me engano, não sei se foi do canadense, um outro caminhoneiro também tinha acabado de ser assaltado. Quer dizer, fica acontecendo crime de repetição no mesmo lugar. E o turista sabe, quem está descendo para a praia, o motorista sabe, a polícia não. Como é que pode isso? Esse que é o grande... Ou seja, todo mundo sabe onde é que acontecem os pontos, todo mundo sabe, só a polícia que efetivamente é ineficiente e não sabe onde é que acontecem as coisas. Esse garoto que morreu próximo à Praia Grande, 20 e poucos anos de idade, ou seja, estava descendo para poder ver uma casa que a família toda ia alugar para passar o final de ano. Então, é isso, ou seja, o litoral que deveria ser, que é turístico, eles não vivem de outra coisa senão turismo. Lá não tem absolutamente, lá não tem fábrica, não tem absolutamente nada. O que tem é fábrica de bandidos ultimamente. Né? É a única coisa que tem. Então, se você acaba o turismo dessas regiões, não tem mais o que fazer. Aí você pega negócio das estradas. Hoje você vai para o litoral norte, você fica 12 horas dentro de numa estrada, onde faz arrastão. Né? Ou seja, você vai para o litoral, você leva Guarujá, que são 85 quilômetros, que é 1h30. Você fala isso para o estrangeiro, eles não conseguem entender como é que você leva 4 horas para fazer 85 quilômetros. Eles não conseguem compreender isso. Eles não entendem isso, como é que isso pode ser. Mas nem a jeito. A gente vai fazer o quê? A gente tem que enfrentar, né? Então, se acontece um desastre, ou seja, um acidente qualquer na Anchieta, para tudo. Se acontece na Imigrante, para tudo. Então o que acontece? Não tem nenhuma estratégia, não tem nenhuma logística, não tem nada preparado. Eles vão sempre na sorte. E a sorte não está do nosso lado mais não. A sorte está muito longe da gente. E cada vez vai ficando mais distante ainda. Né? Porque as pessoas apostam nisso. Então, o que fazer? O que fazer? O governo tem que efetivamente assumir essa responsabilidade, falar isso é minha culpa, eu tenho que resolver parar de colocar isso a culpa no cidadão. E parar de empurrar, falar que acontece isso porque o cidadão não presta atenção. Não pode. Ou seja, alguém tem que assumir a responsabilidade. E para mim, a única pessoa que tem é aquela que tem a caneta na mão, que assina e que determina o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Certo. Bom, contato do Dr. Eduardo Leite, infelizmente tem que encerrar o nosso bate-papo de hoje. O contato você faz através do Facebook, facebook.com/500 melhores júris, tá bom? Obrigada pela participação. Eu que agradeço. A gente se vê na semana que vem. Ótima semana para você, viu? Obrigado pra Obrigada, você Dr. Eduardo. Gente, realmente temas muito relevantes que a gente precisa aí parar para pensar em tudo o que está acontecendo e continuar torcendo para que a gente tenha uma Copa do Mundo de paz, né, gente? Não uma Copa do terror, como os bandidos estavam prometendo há um tempo atrás.